Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Elisete Mali. Eu venho mais uma vez trazer o devocional da comunidade cristã Hebron. Hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. Nossa palavra está em Romanos 13, 1 e 2. Amém? Vamos lá? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Nós vamos passear um pouco ali no livro de 1 Samuel, nos livros de 1 Samuel e 2 Samuel. Você já leu esses dois livros? Eu convido você a meditar nesses dois livros, porque ele tem um conteúdo riquíssimo. Vamos falar um pouquinho sobre o rei Saul e sobre Davi. Em 1050, Saul ele foi constituído rei de Israel. Mas ele desobedeceu ao Senhor. Então, o Senhor chama o profeta Samuel e unge Davi a rei no lugar de Saul. Ali em 1 Samuel 13:14, fala: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Em 1 Samuel 15:11, o Senhor fala: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Em 1 Samuel 16 fala: enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Em 1 Samuel 16:13, tomou Samuel o chifre de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Ali nos próximos capítulos, Davi, ele luta com Golias, ele vence os filisteus. E com essa vitória, todas as mulheres de Israel, das cidades de Israel, elas saem ao encontro do rei Saul e elas saem jubilosas, cantando, dançando, tocando tambores. Elas saem ali em júbilo com instrumentos musicais. Elas se alegram e daí elas cantam aquele cântico muito conhecido. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E quando Saul ele escuta esse cântico, ele fica indignado e ele fica com ciúmes de Davi. E ele fala assim: 10 milhares deram elas a Davi e a mim somente milhares. Então daí em diante ele já não via mais Davi com bons olhos. E ele tinha crises de raiva. E ele tentava matar Davi com a lança dele, ele tentava cravar a lança dele em Davi. E a palavra do Senhor ali em 1 Samuel 18:14 fala que Davi, ele tinha bom êxito em todos os seus empreendimentos, porque Deus era com ele. Davi, ele só foi ordenado rei em 1010, mas durante todo esse período, Saul tenta matar Davi. Todo esse tempo, Saul tem raiva de Davi. Mas ali em 1 Samuel 26:7, ocorre o contrário. Nesse momento, Deus, ele entrega Saul nas mãos de Davi. A palavra do Senhor fala assim: vieram, pois, Davi e Abisai, de noite, ao povo. E eis que Saul estava deitado, dormindo no acampamento, e a sua lança fincada na terra, à sua cabeceira. Abner
e o povo estavam deitados ao redor dele. Então disse Abisai a Davi: Deus te entregou hoje nas mãos o teu inimigo. Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança ao chão. De um só golpe, não será preciso segundo. Mas Davi, ele fala ali em 1 Samuel 26, 9. Davi, porém, respondeu a Abisai: Não o mates, pois quem haverá que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente? Em 26:11 ele fala assim: o Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o seu ungido. Agora, porém, toma a lança que está à sua cabeceira e a bilha da água e vamos. Então aqui uma chave poderosa. Olha, quanto tempo que Saul tentou matar Davi. E quando Davi tem a oportunidade de matá-lo, Davi jamais, ele fala: não o mates. Quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele jamais toma a decisão de fazer justiça com as próprias mãos, mas ele entrega o inimigo dele nas mãos de Deus, para que Deus faça justiça. Então há uma chave muito poderosa aqui. Como nós lemos ali, toda autoridade ela é constituída por Deus. Então hoje eu quero chamar você a uma reflexão, eu quero chamar a sua atenção. Se por acaso hoje você está fazendo esse tipo de coisa, você tem falado mal dos seus líderes, você tem falado mal contra o seu pastor, você tem falado mal contra o seu patrão, a esposa, ela tem falado mal do seu marido. Eu lembro também ali numa passagem da Bíblia, quando Noé, ele planta uma vinha e ele toma do vinho e ele se embriaga e ele fica nu na sua tenda. E quando isso acontece, quando ele acorda, quando ele fica nu, um dos filhos dele, Cão, ele vê a nudez do pai e ele sai dali e ele vai contar para os seus irmãos que o pai estava nu. Os irmãos pegam uma capa, vêm de costas e cobrem a nudez do pai. Quando o pai acorda, quando Noé acorda e ele sabe do que o seu filho Cã fez, ele amaldiçoa Canaã. Ele não amaldiçoa somente a Cã, mas a descendência de Cã. Ele amaldiçoa Canaã, o seu filho. E ali a palavra de Deus está falando que nós trazemos para nós condenação quando a gente faz esse tipo de coisa. Então hoje eu quero te chamar a atenção para isso. Quando você está dentro do seu lar falando mal do seu líder na frente dos seus filhos, isso traz consequências terríveis sobre a sua casa e sobre a sua vida. Quando a esposa desnuda o marido para os seus familiares, isso tudo traz consequências inevitáveis, consequências que vai perpetuar sobre a sua descendência. Então hoje eu chamo a sua atenção. Se por acaso você tem cometido esse tipo de delito, que você possa ir diante de Deus nessa manhã e pedir para o Senhor: Senhor, me perdoa porque eu não aceitei a liderança que o Senhor colocou sobre a minha vida. Eu tenho falado mal, sim, das autoridades. Eu tenho, sim, me rebelado contra meu esposo, contra a autoridade dele sobre a minha vida. Mas hoje, Pai, eu quero te pedir perdão. Eu venho diante do Senhor pedir perdão por esses atos que eu tenho cometido. E eu escolho mudar a minha maneira. Aí, a partir de hoje, eu vou aceitar a liderança que o Senhor colocou sobre a minha vida. Quero ler mais uma vez o Romanos 13, 1 e 2, quando nós começamos com esse devocional, para que essa palavra ela penetre no seu coração e você tome essa decisão de obedecer essa palavra, está bem? Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, porquanto não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Portanto, quem se recusa
a submeter-se à autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Amém? Eu convido você a meditar nesse livro de 1 Samuel, 2 Samuel. Há muita riqueza ali nesse livro. E que nesta manhã você possa acatar essa palavra, você possa tomar posse dessa palavra e andar em novidade de vida, andar diferente, dizer: Senhor, eu aceito as autoridades que o Senhor constituiu sobre a minha vida. Eu quero orar por essas pessoas ao invés de me rebelar contra elas. Amém? Um grande abraço, que essa palavra possa tomar conta do teu coração e que haja uma transformação na sua vida através dessa palavra. Amém? Até uma próxima.